Já, mas não tô sendo filmado não, tá aparecendo isso aí. Vai aparecer aqui a bagunça do seu. Celular tá onde? Meu celular. Não viu isso?
Pois bem, tu está com pena teu celular? Sério. Terminou aí, Zé. Terminou aí. Terminou aí. É porque tá fazendo barulho.
Alô, o som? Alguém me dê um retorno aí sobre o áudio, se tá legal. Só esperando um retorno aqui sobre o áudio de alguém para a gente começar. Pronto. Ok. Já tem aí uma confirmação de que o áudio tá bom. Então nós vamos começar nosso estudo dessa manhã. Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que na verdade eu já trouxe para a igreja em outro momento, há meses atrás, acerca do ensino de Jesus sobre os juramentos. Esse ensino se encontra inserido lá no Sermão do Monte. Então eu peço para que você abra agora a sua Bíblia, Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 5, versos de 33 a 37. Mateus, capítulo 5, nos versos 33 até o verso 37. Eu vou fazer esta leitura da passagem que é intitulada aí, o título proposto pelos tradutores é dos juramentos. Vamos ver o que Jesus ensina então sobre a prática do juramento, certo? Mateus 5, de 33 a 37, diz o seguinte: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém. Vamos orar? Vamos fazer uma oração ao Senhor Deus. Bendito Deus, nosso Pai, nesse que é o teu dia, na manhã do teu dia, nós suplicamos a assistência do teu Espírito, a ajuda do Senhor mesmo, para que entendamos, ó Deus, tua palavra, a fim de que ela, ó Deus, faça morada em nosso coração, produza o fruto para o qual ela foi posta e possa edificar as nossas vidas, que as tuas ovelhas possam ouvir, ó Deus, a voz do pastor, do Senhor Jesus, que é o supremo pastor. E que nesta passagem específica, ó Deus, possamos aprender o valor de sermos verdadeiros, de termos palavras, ó Deus, confiáveis e de fato, ó Deus, expressarmos com os nossos lábios a sinceridade daquilo que se passa em nosso coração. Essa é, ó Deus, a nossa oração, esse é o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos personagens mais conhecidos do século XX foi Joseph Goebbels. Joseph Goebbels. Esse homem, ele foi ministro da propaganda do Terceiro Reich, da Alemanha nazista, entre os anos de 1933 a 1945. Ele era um dos principais ministros de Adolf Hitler. Era fã, admirador de Hitler e também era muito conceituado pelo próprio Hitler. Gozava de muito apreço da parte do Führer. Como eu disse, ele foi ministro da propaganda na Alemanha entre os anos de 33 a 45. E a sua gestão no Ministério da Propaganda caracterizou-se pelo esforço no controle estatal das mídias. Durante o seu governo, durante a sua gestão, o Estado alemão ele teve grande influência e grande controle sobre todos os meios da mídia que existiam na época, né? Principalmente os jornais e as rádios. A finalidade do exercício desse controle estatal sobre o conteúdo, sobre aquilo que era divulgado na Alemanha, era, obviamente,
evitar, era barrar qualquer tipo de propaganda que fosse contra os ideais do regime e usar também os meios de propaganda alemães para propagandear, para disseminar os valores que, naquele contexto, eram pregados ali pelo partido nazista. De modo que na gestão de Goebbels, as rádios foram nacionalizadas e também os jornais. E uma das grandes táticas de propaganda de Goebbels era a prática de distorcer dados e informações. Goebbels tinha como prática recorrente na sua gestão mexer, alterar a verdade dos fatos daquilo que era passado para a população. Recentemente, uma secretária pessoal de Goebbels, trabalhou com Goebbels nesses anos, chamada Brunhilde Ponsson, ela deu uma entrevista no jornal The Guardian, após muitos anos de silêncio. Essa entrevista foi em 2016, na verdade, e na entrevista ela confessa que uma das suas atribuições ali no Ministério da Propaganda era diminuir o número de soldados alemães que eram mortos, isso durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Brunhilde Ponsson, ela tinha como uma de suas tarefas propagandear na Alemanha que a Alemanha, que o exército alemão ia melhor do que de fato ia na guerra. Ela diminuía o número de baixas no exército alemão. E, por outro lado, ela aumentava o número de estupros praticados por soviéticos, pelos russos, contra mulheres alemãs. Esses estupros aconteciam, nós sabemos disso, mas ela mesma confessou que uma de suas funções era supervalorizar, era exagerar esses números. É atribuída a Goebbels uma frase que entrou aí para a história e se tornou bastante representativa de todo tipo de controle estatal da mídia, né? Goebbels disse a seguinte frase, ou pelo menos atribui-se a ele: uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. Uma mentira dita muitas vezes torna-se uma verdade. Com isso, Goebbels queria mostrar, e acredita-se que ele disse essa frase em uma reunião mais fechada do Partido Nazista. Ele queria expressar com essa frase o fato de que não é necessário que aquilo que você diga seja necessariamente verdade. Ainda que seja mentira, mas se você repetir várias vezes, acaba se tornando senso comum, acaba se tornando uma verdade presumida, ainda que aquilo não condiga com a realidade. Um outro personagem muito interessante da história do século XX, esse bem menos conhecido, é um ex-agente da KGB chamado Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov. Quem tiver curiosidade de procurar alguma informação sobre esse homem, existe uma entrevista dele no YouTube. Ele é um ex-agente da KGB, que era a agência secreta, a agência de inteligência ali do governo russo, da União Soviética. E ele, nessa entrevista, ele confessa que uma das suas funções, a sua principal função era receber atores, atrizes, jornalistas, enfim, pessoas de influência do Ocidente na Rússia. Ele recebia essas pessoas que iam visitar a Rússia e a sua função era passar para aquelas pessoas uma Rússia que não existia. Era esconder as mazelas do país, a pobreza, a fome, os campos de concentração, enfim, tudo que a gente sabe que existia na União Soviética e passar para aqueles jornalistas uma Rússia que não existia, já que seria essa Rússia fictícia que seria retratada nos jornais, nas revistas, nos meios de comunicação do Ocidente como uma forma de propaganda comunista no Ocidente. E uma coisa muito interessante da entrevista do Yuri Bezmenov é que ele disse que uma das primeiras coisas que ele fazia assim que ele recebia essas celebridades ocidentais era embriagá-las. Ele usava aromatizantes, bebidas e ele embriagava essas pessoas para que fosse mais fácil que ele passasse, para que a transmissão daquela ilusão de um país que não existia fosse mais facilmente transmitida. Então ele fazia isso de uma maneira que a pessoa não percebesse que ela estava sob efeito de um alucinógeno, então ela era mais facilmente enganada. Yuri Bezmenov e Goebbels
podem ser considerados aí precursores aí do que hoje nós chamamos de fake news. E esse tem sido um dos grandes debates da nossa época, as fake news, notícias falsas. O debate é tão grande sobre isso, sobre quantas e quais são as notícias falsas, o que é verdadeiro e o que não é, daquilo que nós enxergamos na mídia, que o tema das fake news gerou até mesmo a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Inquérito este muito questionável, para dizer o mínimo, né? Esse inquérito parece muito mais uma daquelas ações do Joseph Goebbels de controlar a mídia. Mas o fato é que esse é um dos grandes debates da nossa época. O que é verdade? O que é que você pode crer? Qual é a notícia que você vê na televisão, na internet, que é verdade de fato? Isso acontece, meus irmãos, porque nós vivemos em uma sociedade que se acostumou com a mentira, que se acostumou com o falso testemunho. Nós vivemos em uma sociedade em que a verdade é volátil, em que a verdade ela é moldável, a verdade é relativa. E todo esse espírito relativista e de aceitação da mentira, do falso testemunho, produziu uma sociedade em que nós não mais sabemos o que é verdade e o que não é. Isso é mais grave ainda quando nós pensamos principalmente nos ímpios. Ontem nós estávamos conversando lá na igreja, após a reunião da mocidade, e nós comentávamos sobre alguns personagens pictóricos aí da nossa sociedade, né? Então nós estávamos falando ali sobre o homem que tem sido chamado de o Ken humano, né? E agora o Ken humano, Ken é o boneco que é o namorado da Barbie, e esse rapaz ele fez várias cirurgias para se tornar igual ao Ken, se tornar igual a um boneco. Ele agora fez uma cirurgia de alteração de sexo. Então ele agora deve ser a Barbie humana. E você já não sabe o que é que ele é. Acho que nem ele mesmo mais sabe o que ele é. Ele é um homem, ele é uma mulher, ele é um ser humano, ele é um boneco. O Dia dos Pais é domingo que vem. Nós vimos, todo mundo ficou sabendo, que uma empresa muito conhecida contratou um transexual para fazer a propaganda. Ela é mulher, mas fez há muitos anos já uma cirurgia de mudança de sexo. E agora é um homem que tem uma mulher e diz ter filhos e é um pai. E essa é a sociedade que nós vivemos, de total confusão. Nesse texto que nós lemos, Jesus vai tratar de algo muito semelhante. Ele vai colocar-se contra uma cultura religiosa estabelecida que aceitava o falso testemunho. Nós vamos ver como é que isso acontecia. Jesus está aqui no capítulo 5 discutindo ou debatendo com os fariseus. O tema do capítulo 5 de Mateus é o relacionamento entre Jesus e a lei. Ele já disse antes aí, nos versos 17 a 20, que Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. O ensino de Jesus não estava em contradição com a lei, como os fariseus e os escribas acreditavam e queriam fazer parecer. Mas o ensino de Jesus era, na verdade, a confirmação e o aprofundamento do sentido da lei. Os fariseus é que haviam distorcido o sentido da lei a partir do fato de que eles escondiam as exigências internas da lei, apontavam apenas para as suas exigências externas, para o cumprimento externo da lei, e adicionavam também tradições à lei. E dessa maneira, com a aparência de serem mais zelosos da lei, eles, na verdade, diminuíam as exigências da lei. Nós vemos isso claramente nas duas sessões anteriores ao texto que nós lemos, quando Jesus fala do homicídio e do adultério. Os fariseus lidavam com esses mandamentos de maneira puramente externa. Então, homicídio era matar alguém. Somente isso para os fariseus. Adultério era somente ir para a cama com outra mulher ou com outro homem que não seu cônjuge. Somente isso é adultério. Jesus vai falar contra este ensino dos fariseus que diminuía as exigências da lei para dizer que o ódio no coração o alimentar desejo lascivo por alguém que não seja seu cônjuge também são formas de adultério. Então Jesus está passo a passo aqui lidando com vários mandamentos e resgatando o sentido original da lei, aprofundando esse sentido também e combatendo o ensino legalista e ao mesmo tempo permissivo. Isso é curioso. Os fariseus eram ao mesmo tempo legalistas quanto aos usos e costumes, mas quanto ao coração eles eram permissivos em relação ao pecado.
Jesus vai fazendo isso passo a passo. Ele já lidou aqui então com o sexto mandamento, não matarás, versos 21 a 26. Ele já lidou com o sétimo mandamento, que é não adulterarás, versos 27 a 32. E agora nos versos 33 a 37, Jesus vai lidar com dois mandamentos, que são o terceiro mandamento e o nono mandamento. O terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o nono mandamento, não dirás falso testemunho. Ele vai lidar com esses dois mandamentos. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque nós vamos ver que esses dois mandamentos estão ligados. No final do estudo, nós vamos ver que dar falso testemunho é tomar o nome de Deus em vão. Certo? Então, vamos versículo a versículo aí. No verso 33, Jesus diz: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. É importante entender que Jesus não está citando aqui o Antigo Testamento de maneira literal. Não há nenhum versículo no Antigo Testamento que diga exatamente isso. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Esse versículo 33 é, na verdade, um resumo de vários textos do Antigo Testamento que tratavam sobre o assunto. E se você quiser agora me acompanhar, abra aí a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Ao Senhor, ou o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Ande mais um pouco, vá para o capítulo 23 agora de Deuteronômio, versos 21 a 23. Deuteronômio 23, versículos 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Detalhe interessante desse texto aqui. O primeiro texto lá ele diz: pelo nome do Senhor jurarás. Agora Moisés diz o seguinte: você não é obrigado a jurar. Se você não fizer voto, não haverá pecado em ti. Mas se você fizer o voto, se você jurar, aí você deve cumprir, e ele vai dizer inclusive no verso 21, não tarde em cumprir o voto. Um outro texto sobre isso, esse é o último que nós vamos ver nessa parte agora, está no livro anterior aí, dois livros antes, né? Levítico capítulo 19, versos 11 e 12. Levítico capítulo 19, versículos 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Veja que aquela relação que nós dissemos entre o terceiro e o nono mandamento já aparece nesse texto. Você não vai jurar falso, porque se você fizer isso, você vai profanar o nome do Senhor. Ou seja, se você jurar falso, se você jurar e não cumprir, você toma o nome de Deus em vão, você profana o nome de Deus em vão. Então são basicamente essas passagens. Também tem um texto aí de Números 11, texto mais longo que nós não lemos, que Jesus toma e resume tudo isso no verso 33. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Era isso que o Antigo Testamento ensinava. Você não é obrigado a jurar, você não é obrigado a fazer voto. Mas se você fizer o voto, faça pelo nome do Senhor e o cumpra sem tardar. Porque se você não cumprir o voto, você toma o nome de Deus em vão. Esse era o ensino resumido aí do Antigo Testamento. Jesus faz referência a ele no verso 33. Agora vem uma questão interessante. Do verso 34, Jesus parece que Jesus vai contradizer esse ensino. Porque ele vai dizer: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis.
Então parece que Jesus está contradizendo o que o Antigo Testamento ensinava, já que o Antigo Testamento, como nós vimos agora, a lei autorizava o juramento. Ficou muito claro que o juramento, o voto era autorizado. Jesus, entretanto, diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Não, de maneira alguma vocês vão jurar. E existem muitas agremiações cristãs que entendem assim, que no Novo Testamento juramentos são proibidos. Nós não podemos jurar de maneira nenhuma. No passado, houve um movimento chamado de Quakers ou Quakers, aconteceu ali um pouco depois da Reforma Protestante, e esses cristãos, esses irmãos, se é que nós podemos dizer assim, os Quakers ou os Quakers, assim como os anabatistas, eles eram contra toda forma de juramento por causa desse texto. Nos nossos dias, quem são os ditos cristãos, na verdade é uma seita, que são contra os juramentos? Os testemunhas de Jeová, os russelitas, né? Os testemunhas de Jeová, eles se recusam a fazer todo tipo de juramento. Tanto é que testemunhas de Jeová geralmente se recusam, por exemplo, o serviço militar e a participarem de júris, de sessões do tribunal do júri. Porque esses dois serviços públicos, existe uma questão também de que os testemunhas de Jeová, eles não se envolvem em funções públicas, também tem isso. Mas em relação a essas duas questões, eles também se recusam a fazer isso porque as duas funções envolvem juramentos. Quando você ingressa no militarismo, você jura a bandeira, você jura fidelidade ao país. E no tribunal do júri, antes que se inicie a sessão, existe um momento em que cada jurado individualmente jura, inclusive o nome jurado vem daí, né? Ele jura votar segundo a sua consciência. Os jurados, eles são chamados pelo juiz, o presidente do tribunal do júri, a fazer esse juramento. Então essas agremiações ditas cristãs são contra o juramento por causa desse texto. Mas será que é isso que Jesus está dizendo? Desde já eu quero dizer que não. Jesus não está proibindo o juramento de maneira total e final, apesar de textualmente ser isso que ele diz. E na verdade é fácil perceber isso. Jurar não é pecado e a Bíblia é muito clara em mostrar isso. O juramento é uma prática que aparece em toda a Escritura. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, nós encontramos Abraão tomando juramento do seu servo. Quando Abraão manda que o seu servo busque uma esposa para Isaac, Abraão cobra ali um juramento que é selado, inclusive, né? Tem um selo ali, uma espécie de sacramento daquele juramento. Jacó também tomou o juramento de José, né? José tomou o juramento dos seus irmãos, para que os irmãos de José levassem os ossos de José de volta para a terra de Canaã. Nós encontramos Jonatas tomando o juramento de Davi, a gente falou um pouco sobre isso semana passada. O próprio Jesus, ele de uma certa maneira, ele se submeteu a um juramento quando ele é arguido pelo Sinédrio. O sumo sacerdote diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que você diga se você é o Messias ou não. Então, o sumo sacerdote estava colocando Jesus debaixo de juramento. Parece que Jesus aceita isso. Jesus responde: tu dizes. E aí qual é a reação do sumo sacerdote? Ele rasga as vestes e diz: qual é a necessidade de testemunhas? Ele acaba de admitir. Então parece que o sumo sacerdote encarou aquela resposta de Jesus como uma resposta sob juramento. Então, de uma certa maneira, Jesus se submeteu a juramento. Nós encontramos Paulo, e é interessante frisar isso, porque alguém pode dizer: não, então era só no Antigo Testamento que podia jurar, era só até a morte de Jesus, na Antiga Aliança. Mas na Nova Aliança nós encontramos a prática do juramento também. Paulo jurou mais de uma vez. Nós encontramos isso, para não correr o risco de eu citar erradamente o texto, abra aí, Romanos capítulo 9, Romanos 9, verso 1. Nós vamos encontrar aí uma ocasião em que, em uma de suas cartas, Paulo se coloca sob juramento.
Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. É uma forma de juramento. Só não usou a palavra, mas ele diz, eu digo a verdade, não minto, e ele toma por testemunha Cristo e o Espírito Santo. Um outro texto em que Paulo aparentemente faz um juramento é 2 Coríntios capítulo 1, verso 23. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 1, verso 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Então, ele jura, tomando a Deus por testemunha, de que, para poupar aquela igreja, não havia ainda retornado a Corinto. Então, o próprio Paulo se submete a juramento, e mais do que isso, nós encontramos na Escritura o próprio Deus jurando. Deus se coloca em juramento. Abra aí na carta aos Hebreus, capítulo 6, versos 13 a 17. Hebreus, capítulo 6, versículos de 13 a 17. Diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento. O pensamento do autor aos Hebreus é: nós juramos por algo que seja maior do que nós mesmos. Por isso que nós vamos encontrar Paulo jurando aqui, tomando a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo por testemunha. No caso de Deus, quem é maior do que Deus? Ninguém. Então, quando Deus quis jurar, ele tomou a si mesmo por testemunha. Então, nós encontramos o próprio Deus jurando. Existe um texto lá no livro de Neemias, infelizmente eu não peguei a referência. Vai ficar minhas escusas aqui. Mas há um texto lá no livro de Neemias em que eu não lembro se é Esdras ou Neemias que está falando, mas ele está orando a Deus e ele se refere à terra de Canaã como a terra que o Senhor jurou dar a Abraão. Então ele usa essa palavra, do juramento. Então fica claro que jurar por si só não é pecado. Nós encontramos o juramento em toda a Escritura, uma prática, na verdade, muito corrente em toda a Bíblia, e o próprio Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus o Pai, se acham sob juramento. Eles são descritos como jurando. Então, o que é que Cristo está proibindo, então? Voltando agora para Mateus capítulo 5. Se não é todo e qualquer juramento que o Senhor Jesus Cristo, nesse texto proíbe, então o que é proibido nesse texto? A resposta é o falso juramento, o falso testemunho. A proibição de Jesus aqui ela é retórica. Quando ele diz, eu porém vos digo, de modo algum jureis, esse de modo algum é retórico. E nós sabemos disso pelo que Jesus diz mais à frente. Ele diz o seguinte, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Essa parte do texto aqui, ela joga luz sobre o início do verso 34, porque ela vai nos mostrar que a proibição de Jesus é retórica. Por que Jesus cita esses elementos? Jesus está fazendo referência aqui às adições que os fariseus haviam feito aos mandamentos do Antigo Testamento. Lembram do que é que os textos lá do Levítico e de Deuteronômio dizem? Vocês vão jurar pelo nome do Senhor e vocês vão cumprir. Vocês não são obrigados a cumprir, a jurar. Mas uma vez que você jure, você deve cumprir para não tomar o nome de Deus em vão. Os fariseus pegaram esses textos e distorceram essas passagens e começaram a ensinar o seguinte: se você jurar por Deus, você tem que cumprir. Mas se você jurar por outra coisa que não seja Deus, não precisa cumprir. Entenderam?
Se você jurar por Deus, tem que cumprir, porque se não cumprir, vai tomar o nome de Deus em vão. Mas se você jurar pelo homem, que não é Deus, não precisa cumprir. Aí você pode quebrar esse juramento e você não vai quebrar nem o nono, nem o terceiro mandamento. Com o passar do tempo, essa engenhosidade dos fariseus ela começou a ficar mais complexa. Os rabinos eles começaram a adicionar várias leis a essa questão do juramento. Então eles começaram a criar um sistema de gradação da obrigatoriedade do juramento. Da seguinte maneira: quanto mais próximo de Deus for o objeto pelo qual se jura, maior é a obrigatoriedade do cumprimento do juramento. O que é que eu quero dizer? Se eu jurar pelo homem, eu não preciso cumprir. Se eu jurar por Deus, eu preciso cumprir. Mas se eu jurar, por exemplo, pelo templo ou por Jerusalém, que são próximos de Deus, no contexto do Antigo Testamento, no sentido de que representavam a presença de Deus, como está próximo de Deus, aí eu tenho que cumprir. Mas se eu jurar por algo que esteja mais distante de Deus, aí eu não preciso cumprir. E Jesus faz referência a esse sistema esdrúxulo no próprio Evangelho de Mateus. Abra aí em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versos 16 a 22. É um outro texto em que Jesus está criticando veementemente os fariseus por causa dessas estratégias hermenêuticas que eles criavam na lei. Mateus 23, 16 a 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis. Aí veja o que eles diziam, são os fariseus. Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então veja como eles fizeram a questão. Os fariseus começaram a ensinar. Se você jurar pelo santuário, não precisa cumprir. Mas se você jurar pelo ouro do santuário, que é um pouquinho mais próximo de Deus, aí não, aí tem que cumprir. Se você jurar pelo altar, não precisa cumprir. Mas se você jurar pela oferta do altar, e nesse pensamento aqui está um pouco mais próximo da figura de Deus, aí, nesse caso, o juramento é obrigatório. É contra isso que Jesus está se colocando. E já nesse texto de Mateus 23, ele vai já colocar algo que vai aparecer em Mateus 5 também. Que ele vai dizer aí, veja o verso 21 e 22. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Ou seja, quem é que habita ou habitava no santuário na antiga aliança? Deus. Quem jurar, verso 22, pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ou seja, se você jurar pelo céu, o trono de Deus está no céu. E no trono de Deus está Deus. Então você jura pelo próprio Deus. Esse pensamento vai aparecer exatamente no nosso texto. Volte agora para Mateus 5, verso 34 em diante. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Por ser o trono de Deus. O que é que os fariseus diziam? Se você jurar por Deus, tem que cumprir. Mas se você jurar pelo céu, não precisa cumprir. Aí Jesus diz, olha, o céu não é no céu que fica o trono de Deus, os céus não são o trono de Deus. Ele está citando aqui Isaías capítulo 66, verso 1, que diz mais ou menos isso, que os céus são o trono de Deus. Vou até abrir esse texto, Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós?
E qual é o lugar do meu repouso? Então ele diz, não jure pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Não jure também pela terra. Verso 35, porque a terra é o estrado dos pés de Deus. Também Isaías 66, 1. Não jure por Jerusalém, porque ele é a cidade do grande rei. A citação aqui é do Salmo 48. Inclusive aquele cântico muito conhecido que a gente canta, né? Grande. Boa parte dele é baseado no Salmo 48, que diz exatamente que Jerusalém é a cidade do grande rei. Não jure também pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. A ideia de Jesus aqui é, também não jure pelo homem, porque quem sustenta o homem? Quem é que dá vida ao homem? É Deus. Então perceba que Jesus está usando um argumento retórico aqui. O que Jesus está dizendo é, olha, se for para jurar por outros elementos que não Deus, com a finalidade de se esquivar do cumprimento do juramento, não jure. Então, se você jurar pelo céu, o céu é o trono de Deus. Foi pela terra que você jurou? A terra é o estrado dos pés de Deus. Foi por Jerusalém? Jerusalém é a cidade de Deus. Foi pelo homem? É Deus que mantém o homem. O que é que Jesus quer mostrar aqui? É algo que os fariseus não haviam percebido na lei, no Antigo Testamento. Que todo e qualquer juramento toma Deus por testemunho. Qualquer juramento, qualquer promessa é em nome de Deus. Por isso, todo e qualquer juramento deve ser cumprido. A questão não é se o nome de Deus aparece textualmente, eu juro por Deus. Ainda que você não diga textualmente que o juramento é em nome de Deus, Deus é tomado como testemunha em todo compromisso. E nós temos uma prova disso, digamos assim, lá no livro de Malaquias, quando Malaquias vai falar sobre a questão do divórcio, do repúdio, aquele texto lá em que Deus diz que ele odeia o repúdio, odeia o divórcio. Há um momento lá do texto em que o profeta Malaquias vai trazer essa questão para o debate. Ele vai dizer que os judeus estavam desprezando a mulher da sua juventude e que o próprio Deus havia sido testemunha daquela união. Então, aquela lei é uma prova de que todo juramento, e o casamento é um juramento, você jura fidelidade, você jura perseverar naquilo ali até que a morte ponha fim ao vínculo conjugal, é um juramento, e Deus é tomado como testemunha naquele juramento. Ainda que você não verbalize isso, mas Deus é tomado como testemunha em todo e qualquer juramento. Ou seja, o que Jesus está ensinando é, todo juramento deve ser cumprido, qualquer que seja ele. Tudo que você se compromete a fazer, toda palavra que sai da sua boca, deve honrar o nome de Deus, deve tomar a Deus como testemunha de como sendo algo que seja, então, verdade. Certo? Então, os fariseus haviam criado essa engenhoca toda, essa parafernália argumentativa toda, se o juramento é por isso ou por aquilo, e se tem que cumprir ou não. Jesus diz, se for para não cumprir, se for para prometer e não cumprir, não jure de maneira alguma. Não jure de maneira nenhuma. Agora, no verso 37, Jesus vai mostrar a forma positiva do seu ensinamento. Ele já mostrou a forma negativa nos versos 34 a 36. Agora ele vai aplicar, então, o terceiro e o nono mandamento de forma positiva, dizendo o seguinte, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Sim, sim, não, não. Jesus utiliza aqui de duas repetições. Sim, sim e não, não. Nós não sabemos exatamente se essa repetição do sim e a repetição do não é uma repetição sujeito-predicado, ou seja, se Jesus está dizendo que o sim deve ser sim e o não deve ser um não, ou se trata de uma repetição de natureza epizegética. Epizegese é uma repetição
ou a colocação de palavras sinônimas, uma junto da outra, com a finalidade de reforço do argumento. E isso é muito comum no hebraico. O Evangelho de Mateus ele foi escrito em grego, mas essas palavras aqui que Jesus falou, elas foram proferidas originalmente em hebraico. Quando Jesus falou isso, ele estava falando em hebraico. E no hebraico não existe o superlativo. Não existe a forma superlativa no hebraico. Então, a ênfase no hebraico é dada através da repetição episegética. Possivelmente é o que Jesus está fazendo. Então, tem essas duas opções, sujeito predicado ou uma repetição com a finalidade de dar ênfase, repetição episegética. Se é uma ou outra, pouco importa, na verdade. O que Jesus está de fato apontando aqui é que é para aquilo que o mandamento realmente queria ensinar. O nono mandamento, que é o valor da veracidade, ou seja, da sinceridade. O que Jesus está trazendo aqui é o sentido original do nono mandamento, que era o de nos ensinar, ou que é o de nos ensinar o valor e a importância e a obrigatoriedade de que nossas palavras sejam verdadeiras e sinceras. Ou seja, aquilo que nós dizemos deve condizer com o que está na nossa mente e no nosso coração. Esse versículo ele é praticamente repetido lá em Tiago, capítulo 5, verso 12, se você puder abrir aí. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 12. O autor Tiago, não é o apóstolo aqui, ele vai repetir praticamente na íntegra esse versículo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, ele praticamente repete lá o versículo de Jesus. E no finalzinho do versículo 37, ele diz que o que passar disto, ou seja, qualquer coisa que fuja a essa regra de sim, sim e não, não, vem do maligno. É claro que o maligno aqui é Satanás. Satanás é descrito pelo próprio Senhor Jesus como o pai da mentira. Nós encontramos isso lá em João capítulo 8, verso 44, quando Jesus, se usando de uma repetição episegética, ele vai mostrar a associação entre Satanás e a mentira. Ele vai dizer lá que ele é pai da mentira, nunca se firmou na verdade, só vive mentindo. Então Jesus repete expressões sinônimas para reforçar a intimidade que existe entre Satanás e a mentira. Satanás inicia a sua ação no mundo mentindo. A tentação lá, em relação a Eva, o trabalho de Satanás foi distorcer a palavra de Deus. Foi dizer algo que Deus não havia dito. Foi dizer que se Adão e Eva comessem do fruto, eles seriam iguais a Deus. O que era uma enganação. E é interessante perceber isso. Adão e Eva já eram como Deus. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva foram criados na condição máxima que o homem pode alcançar, que é ser imagem e semelhança de Deus de maneira perfeita e não de maneira arranhada como nós somos hoje. Não há como ser mais do que isso. Satanás engana Eva e Eva engana Adão por causa da mentira de Satanás. Então ele está intimamente relacionado à mentira. E aquilo que sai da nossa boca, que foge à regra de sim, sim e não, não, é então atribuído a Satanás. Então o ensino de Jesus é esse aqui, de que as nossas palavras devem condizer com a sinceridade do nosso coração. Se você jura, você deve ter a intenção de cumprir. Se você profere algo, se você diz algo, aquilo que você está dizendo, que está saindo da sua boca, deve ser a expressão do que está no seu coração e na sua mente. Não pode ser fingido. Porque se for, você quebra o nono mandamento e você quebra também o terceiro mandamento, porque você toma o nome de Deus em vão. Existe uma relação interessante aqui entre a questão de Satanás ser o pai da mentira e
o Espírito Santo ser descrito como o Espírito da verdade. Satanás é o pai da mentira e é Satanás que atua por meio dos ímpios. Paulo diz isso lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2, quando ele diz que nós éramos filhos da ira e nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, que é o pai da mentira, ele atua por meio dos ímpios, por meio dos filhos da desobediência. Quem era que atuava em Joseph Goebbels? Para que ele dissesse isso, que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. Quem foi que atuava na vida de Yuri Bezmenov, que eu acho até que hoje é um cristão, não tenho certeza, talvez seja. Quem era que atuava na vida de Yuri Bezmenov para enganar jornalistas e atores ocidentais? Satanás. Satanás atua nos filhos da desobediência para colocar mentiras nos seus lábios. A pergunta é, se Satanás atua nos filhos da desobediência, se o pai da mentira atua nos ímpios, quem é que atua nos justos? Quem é que atua nos filhos de Deus? A resposta é o Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus ele é descrito como o Espírito da verdade. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15, verso 26. João capítulo 15, verso 26. Diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, atenção, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Outro texto, capítulo 16 de João, está bem pertinho aí, versos 12 e 13. Capítulo 16 de João, versos 12 e 13, versículos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, quem? O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem é que habita nos filhos de Deus, então? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Esse Espírito, segundo esse texto nos diz, ele conduz a toda verdade. É bem verdade que Jesus estava falando aqui sobre a revelação da Escritura, né? Provavelmente para os apóstolos, mas aplicando de maneira um pouco extensiva aí, o Espírito que habita em nós nos conduz à verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito que atua em nós é o Espírito da verdade. É o Espírito de Cristo. É importante frisar isso, irmãos, porque isso deixa muito claro para nós, no sentido de que a mentira, a falsidade, o falso juramento não deve habitar nos nossos lábios, já que não é mais o espírito da mentira, Satanás, que habita em nós, que atua em nós, mas é agora o espírito da verdade que habita em nós. Por isso, aquilo que nós dizemos deve refletir a atuação deste espírito, do espírito da verdade. Do espírito da verdade. Eu quero caminhar para o final agora, fazendo algumas aplicações de tudo isso que nós falamos aqui sobre o terceiro e o nono mandamento e como Jesus trabalha com eles nesse texto de Mateus capítulo 5. Primeira aplicação que eu quero trazer aqui é que nós devemos fugir das mentiras convenientes. Nós devemos fugir das pequenas mentiras convenientes. O dever de cumprirmos com a verdade, ele é rígido. A gente tem que levar isso a sério. Aquilo que nós dizemos deve condizer com a verdade. Então, por mais que seja uma mentira pequena, por mais que seja uma pequena inverdade, não deve ser dita. Satanás é o pai da mentira, certo? Então fuja das mentiras convenientes do dia a dia, certo? Aquela pequena mentirinha que faz com que a gente saia de
de uma saia justa, mesmo ela não deve ser dita. Você deve dizer a verdade. Se você esqueceu, diga que esqueceu. Não diga que não teve tempo. Se você perdeu algo, se você faltou com alguém, diga que faltou com alguém. Não crie falsas justificativas que não ocorreram, que não existiram. Não diga pequenas mentiras. Diga, na verdade, apenas a verdade. Não diga também meias verdades. Não diga a verdade de uma forma que você sabe que a outra pessoa entenderá outra coisa. Não use a própria verdade para enganar alguém. Diga a verdade com a intenção de comunicar o que de fato aconteceu, a realidade do que está na sua mente, no seu coração, com quem você está falando. Fuja das falsidades profissionais. Isso aqui é importante. Fuja das falsidades profissionais. Existem algumas profissões que são desafiadoras para o cristão. Ele pode exercer essas profissões, mas ele vai precisar ser contracultural. Se você é comerciante, você não pode se utilizar da inverdade para vender o seu produto. É óbvio que você vai destacar as qualidades do produto e do serviço, mas você não pode fazer propaganda falsa. Você não pode dizer que o produto é algo que ele não é. Está entendendo? Você não pode dizer que o seu preço é o melhor preço se ele não for. Está entendendo? Você vai tentar vender o produto, é óbvio, mas você não pode se usar de todo e qualquer subterfúgio para isso. Se você é professor, se você está na sala de aula, você não pode comunicar aos seus alunos como sendo verdade algo que você sabe que não é. Nós falamos aí no começo do controle das mídias pelo Estado, né, o Joseph Goebbels, e isso acontece hoje. A educação, em especial a educação pública, especialmente na área de humanas, ela é um grande instrumento de propaganda estatal, propaganda politicamente e moralmente enviesada, e o professor cristão ele está no meio desse fogo cruzado. O material muitas vezes quer ensinar uma coisa e os alunos estão lá para serem ensinados e o professor está no meio desse fogo cruzado e você é um cristão, você é um professor, mas você sabe que aquilo não condiz com a verdade. Você deve colocar a sua fé em prática nesse contexto. Ensine o conteúdo como uma teoria. Ensine o conteúdo como uma versão dos fatos. Mas se você sabe que aquilo é uma inverdade, mostre o outro lado. É preciso ser contracultural neste sentido. O advogado cristão, ele também precisa nortear a sua profissão, o desempenho desse munus público, como a advocacia é também chamada, tendo por base, tendo por óculos, esse dever de dizer a verdade. Em outras palavras, o advogado cristão ele não deve pleitear causas nas quais ele não acredite. Ele pode até estar errado naquilo que ele acredita. Ele pode até ter uma opinião diferente da outra parte e uma opinião diferente do juiz. Isso é natural. Mas ele não pode fazer falso testemunho. Ele não pode ir a juízo dizer algo que ele não acredita. É preciso ser contracultural nesse sentido. Essas atitudes que eu mencionei aqui, muitas vezes vão resultar em perdas profissionais. Vão resultar em certos prejuízos na carreira profissional. Mas aí nós nos lembramos do que Atos capítulo 5, verso 29 diz, no sentido de que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma outra aplicação, nós devemos cumprir os nossos votos, promessas e juramentos que nós fazemos. Se você se compromete com alguém, você deve se esforçar ao máximo para cumprir com aquele juramento. Pode até acontecer alguma coisa além da sua vontade, imprevisível, que lhe impeça de cumprir o voto. Não há pecado nisso. Mas se você empenhou a sua palavra, você precisa lembrar que você tomou a Deus por testemunha.
mesmo que você não tenha proferido o nome de Deus. Lembre-se do que Paulo diz lá, acho que é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu acho que é esse texto, quando ele diz que nós somos cartas de Cristo. Nós carregamos o selo de Cristo em nós. Se nós dizemos falso testemunho, fazemos falso juramento, nós desonramos o nome de Cristo e quebramos, então, o terceiro mandamento. Isso estabelece um link com o tema que nós falamos algumas semanas atrás, da questão do atraso. Se você se comprometeu a estar em tal lugar, tal horário, faça de tudo para estar naquele horário. Não quebre o juramento. O atraso é também uma quebra de juramento. Se você jurou fidelidade ao cônjuge, não quebre esse juramento. Não se divorcie. Cumpra o voto. É claro que falar no campo teórico é muito mais fácil do que na vida prática das pessoas, mas é o que a palavra de Deus diz. Se você fez o juramento, cumpra o juramento. Cumpra com o juramento para não tomar o nome de Deus em vão. Uma outra aplicação, nós só devemos prometer ou jurar aquilo que nós podemos cumprir. O texto lá de Números, deixa eu pegar a referência aqui, nesse momento ele é bastante elucidativo, deixa eu lembrar, Deuteronômio 23, de 21 a 23. Ele vai dizer que você não é obrigado a fazer voto, mas se você fizer, cumpra. Então, somente vote aquilo que você acredita que tem condições de cumprir. Qual é o maior exemplo que nós podemos citar disso? Compra a prazo. Compra a prazo. Compra no crediário. Compra no cartão. É um juramento. E é preciso entender como um juramento. Quando você faz uma compra no carnê, você está jurando, você está prometendo que todo dia, a cada vez que chegar o dia 15, 20 de cada mês, até terminar o pagamento, você irá prestar com aquela parcela, irá pagar aquela parcela. O cartão, o raciocínio é muito parecido. Você está prometendo que todo dia 5, todo dia 10 da sua conta, vai ter X reais, todo dia 10 do mês, né? Vai ter X reais na sua conta e o cartão vai debitar aquilo ali. É um juramento. Só faça esse juramento se você tem uma boa expectativa, uma certa segurança de que você vai poder cumprir. Poucas situações causam mais mau testemunho entre os crentes do que infidelidade financeira. Comprar e não pagar. Comprar e não pagar. Isso desonra o nome de Deus. Isso traz péssimo testemunho para a igreja. Somente faça o juramento. Somente compre a prazo se você acredita que poderá pagar. Se não, junte, espere você ter o dinheiro para comprar à vista, enfim. Mas não desonre o nome do Senhor, sujando o seu nome na praça de maneira irresponsável. Muitas vezes, irmãos, isso acontece por questões externas. É bom frisar isso. Eu não estou dizendo que todo mundo que atrasa algum pagamento é porque quer, é porque foi irresponsável. Nós estamos vivendo uma pandemia, muita gente entrou em crise e eu imagino que muita gente acabou desonrando certos compromissos por isso. Eu não estou falando dessa situação. Eu estou falando da vida ordinária. De comprar sem ter a garantia de que poderá honrar com aquele compromisso. Tá certo? E por último, esse texto nos ensina a não fazermos juramentos com reserva mental. Isso é muito interessante. O nono mandamento ele nos proíbe, assim como o terceiro mandamento também, de fazermos juramento com reserva mental. O que é fazer juramento com reserva mental? É jurar algo com os lábios, é dizer uma coisa com os lábios para alguém, quando você sabe que a pessoa entenderá uma coisa, mas a sua definição do que você disse é outra. Então eu digo algo e eu sei que a pessoa para quem eu estou dizendo entenderá uma coisa, mas o meu conceito do que eu estou dizendo é outro. Isso é pecado.
Isso é pecado. Deixa eu dar um exemplo. Acho que vai ficar muito claro. E eu acredito que é a forma mais comum de juramento com reserva mental. É quando ocorre um problema entre duas pessoas, ou mais, né? E aí as pessoas se reúnem para tentar resolver aquele problema. O que é que muitas vezes a pessoa que foi ofendida ou julga ter sido ofendida, o que é que ela diz? Não, bicho, beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. Muitas vezes a pessoa diz tá tudo certo, mas o conceito dele de está tudo certo não é o mesmo que ele comunicou. Então ele diz, não, olha, tranquilo. A pessoa que ouviu aquilo entende que a questão foi superada. A questão foi resolvida, passou-se uma borracha, acabou. Mas a pessoa que falou tem uma outra definição de tá tudo certo. Ele disse isso, mas na mente dele, daqui para frente, não vai ser a mesma coisa. Isso é pecado. Isso é juramento com reserva mental. Você só deve dizer, tá tudo certo, eu te perdoo, se você de fato perdoou a pessoa. Se você não fez isso, você deve confessar esse pecado, pedir forças a Deus para poder de fato perdoar e aí dizer, meu irmão, nem se preocupe, tá tudo certo. Vamos caminhar para frente. É assim que se deve fazer. Juramento com reserva mental é pecado, porque induz a pessoa que ouviu o juramento a erro. Tá bom? Então esse era o estudo que nós tínhamos a trazer nessa manhã, que nós possamos então ser conduzidos por esse Espírito que vive em nós, o Espírito Santo de Deus, chamado de o Espírito da Verdade. Creio que não haja perguntas. Vamos fazer uma oração para encerrar. E à noite nós teremos o nosso culto às 18 horas e 30 minutos, hoje com a celebração da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor, se Deus assim permitir. Vamos orar? Deus bendito Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque não mais atua em nós o pai da mentira, mas agora o Espírito da verdade. A nossa oração é que o Senhor nos ajude a viver de uma maneira que expresse o fato de que nós agora somos a habitação do Espírito de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não darmos falso testemunho, a não tomarmos o Teu nome em vão, descumprindo nossos votos. Mas que, como a Tua palavra diz, ó Pai, nós possamos jurar pelo Teu nome e cumprir com esse juramento, glorificando assim o Teu nome. Que, de fato, ó Deus, não seja nem mesmo necessário jurar, mas que a nossa palavra, ó Deus, sendo sim, sim e não, não, seja tão digna, ó Deus, de confiança que nós não precisemos, ó Deus, nos usar de juramentos e de promessas para que as pessoas confiem em nós. Que a nossa palavra, ó Deus, seja confiável. Que ela seja, ó Deus, firme. Que ela seja fonte, ó Deus, de confiança para aqueles que a ouvem. Tudo isso para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Essa é, ó Deus, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a noite, se Deus permitir.